Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Respondo pelo nome de Salina Chambi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursante de Contabilidade e Auditoria, sob a orientação do Dr. Abílio Mochanga. Bom, hoje vamos mergulhar no mundo dos fluxos de caixa e explorar a norma 2, que trata especificamente da demonstração de fluxo de caixa. Este trabalho, ele apresenta a seguinte estrutura: introdução, objetivos, âmbito, benefícios da informação sobre o fluxo de caixa, caixa e equivalentes de caixa, apresentação de fluxo de caixa, atividades operacionais, exercícios e, por fim, a conclusão. Este trabalho, ele tem como objetivo geral entender o funcionamento de fluxo de caixa de uma empresa e tem como objetivo específico analisar o fluxo de caixa, a sua importância, liquidez e solvabilidade. No âmbito da norma 2, exige que toda empresa prepare uma demonstração de fluxo de caixa como parte das suas demonstrações financeiras. Isso significa que as demonstrações de fluxos de caixa, elas fazem parte das demonstrações financeiras. Isso é importante porque permite comparações entre períodos. E sem isso, não dá para saber qual é a saúde do nosso caixa, se houve uma melhora ou se piorou. Por exemplo, se uma empresa era gerar lucro de 100 mil meticais em um mês, mas gastou 120 mil meticais, significa que algo está errado. A demonstração de fluxo de caixa, ela vai mostrar exatamente de onde vem e para onde vai o dinheiro. Caixa e equivalentes de caixa. Bom, eu vou explicar primeiro o que é caixa. Caixa é um bocadinho mais simples. Isto por quê? Porque é o dinheiro físico e depósitos à ordem. Agora, equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, de alta liquidez e de baixo risco, que podem ser rapidamente conversíveis em dinheiro. Vamos lá e dar um exemplo. Nós temos uma aplicação com vencimento de até um ano, que tem alta liquidez. E temos uma aplicação de vencimento de até 3 meses, que também tem alta liquidez, todas essas coisas. Mas, dessas duas aplicações, aqui é considerada caixa e equivalente de caixa, assim que é a aplicação que tem vencimento de 3 meses. Por quê? Porque além de ser de curto prazo, ela tem alta liquidez e é rapidamente conversível em dinheiro. Classificação dos fluxos de caixa. Os fluxos de caixa, eles são classificados em atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Vamos começar pelas atividades operacionais. Atividades operacionais são todas aquelas que têm a ver com a parte operacional da nossa empresa. Ou seja, são os recebimentos de clientes, pagamento a fornecedores, salários e impostos. Por aí vai. Então, estão dentro das operações normais da nossa entidade e ou da nossa empresa. Atividades de investimento. O que dizer das atividades de investimento? Atividades de investimento estão relacionadas com a aquisição e venda de ativos a longo prazo. Por exemplo, compra de equipamentos, venda de ativos, empréstimos concedidos, compra de máquinas, concessões de empréstimos. E essas atividades, elas representam investimentos que vão gerar benefícios futuros. De seguida, temos as atividades de financiamento. Atividades de financiamento, elas relacionam o capital e os financiamentos da empresa. Por exemplo, emissão de ações,
empréstimos bancários, pagamento de dividendos, reembolso de dívidas e muitas outras coisas. E esses fluxos, eles ajudam a compreender como a empresa financia as suas operações. Benefícios das demonstrações de fluxo de caixa. Primeiro benefício, avaliar a liquidez. Ela ajuda na avaliação da liquidez e solvabilidade da empresa. Ou seja, ela vê se consegue pagar as dívidas a curto prazo. Permite comparação também. Ela permite comparação com o fluxo de caixa disponível. Lembrando que ter lucro não significa que nós temos o caixa da empresa. Assim que é. Então, se nós temos uma atividade que é lucrativa, ainda assim podemos ter a falta de liquidez. E por fim, prever fluxos de caixa. Bom, a demonstração de fluxo de caixa tem esse benefício, né? Essa vantagem de prever o futuro. Se uma empresa gerar caixa positiva em suas operações, ela é uma empresa segura de investir nela. Então, com o histórico de fluxo de caixa, pode ajudar futuramente na tomada de decisões, podemos assim dizer. E o último benefício é apoio à tomada de decisões. Como eu já dizia anteriormente, de acordo com o fluxo de caixa, podemos saber se essa empresa ela é lucrativa, se pode nos prejudicar ou pode nos ajudar. Então, de acordo com essa toda informação, o investidor ele pode decidir se quer investir nessa empresa. O fornecedor pode decidir se quer fornecer, porque podemos fornecer e não ter como nos pagar. Então, essa informação é muito importante. Eu trago aqui um exemplo de uma empresa. Bom, uma empresa que tem um lucro de 50.000 meticais é um bom lucro, assim à vista. Mas tem uma dívida com seus fornecedores de 60.000 meticais. A pergunta que nós vamos nos fazer é: essa empresa tem caixa suficiente? E obviamente que não. Obviamente que não. Então, isso mostra a importância de acompanhar o fluxo de caixa e não apenas o lucro. Porque nós podemos ver o lucro de uma empresa, mas nós não sabemos qual é a dívida que essa empresa tem, quais são os passivos dessa empresa. Então, o fluxo de caixa ele é muito importante. A demonstração de fluxo de caixa, ela permite dois métodos de apresentação das atividades operacionais. Temos aqui o método direto e o método indireto. Método direto apresenta recebimentos e pagamentos brutos. Agora, o método indireto que é a parte líquida, que é a parte do lucro líquido e realiza ajustamentos. O método direto é considerado mais informativo, mas o método indireto, apesar de não ser considerado mais informativo, é o mais utilizado pelas empresas. Em seguida, temos os juros e dividendos. Bom, os juros e dividendos, eles devem ser divulgados separadamente na demonstração. Sim, devem ser divulgados separadamente na demonstração. Os juros pagos podem ser classificados em atividades operacionais e atividades de financiamento. Os impostos sobre rendimento normalmente são classificados como atividades operacionais. Sendo assim, dou fim à parte teórica da nossa demonstração de fluxo de caixa. Vamos agora à parte prática daquilo que são as nossas demonstrações de fluxo de caixa. Vamos começar pelo exercício prático número 1. Por quê? Porque aqui eu trago vários exercícios que é para compreendermos melhor como é que funciona a demonstração de fluxo de caixa. Dois indivíduos, Maria e Carlos,
decidiram se unir e constituir uma sociedade dedicada ao transporte rodoviário de mercadorias da marca Volvo Trucks, com um capital social de 200 milhões de meticais, detidos em 50% para cada um deles. Ao decorrer do ano, efetuaram as seguintes operações: aquisição de um pavilhão industrial e equipamento para manutenção de viaturas, contração de um financiamento de 150 milhões de meticais, com um prazo de reembolso de 9 meses, em prestações mensais iguais, sujeitos à taxa de juros de 8%, a liquidar na data de vencimento das prestações. Venda de 6 viaturas, cada a 8 milhões de meticais. Bom, para resolver esse exercício, primeiro nós temos que agrupar essas todas as operações que nos foram dadas em atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, para poder fazer a nossa demonstração de fluxo de caixa. Pagamento a fornecedores de peças no valor de 12 milhões de meticais, recebimento de clientes no valor de 48 milhões de meticais. Como eu já dizia anteriormente, primeiro vamos agrupar as atividades. Vamos começar pelas atividades operacionais. Atividades operacionais, como eu já havia dito anteriormente, são aquelas atividades que geram o rendimento na empresa. Então, temos aqui pagamento a fornecedores no valor de 12 milhões, recebimento de clientes no valor de 48 milhões. Esses valores nós estamos a tirar aqui, assim que é no nosso exercício. Atividades de investimento. Temos atividades de investimento respeitantes a ativos tangíveis no valor de 200 milhões. Atividades de financiamento respeitantes a financiamentos obtidos no valor de 150 milhões. Realização do capital social, que são 200 milhões. E pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos no valor de 16.666,667 meticais. Juros e gastos similares no valor de 1.333.333 meticais. Bom, esse valor aqui de juros e gastos similares corresponde a 8%, que vem aqui sujeito a taxas de juros de 8% a liquidar na data de vencimento. Então, é de onde vem esses 1.333.333 meticais. Depois de classificar ou depois de agrupar as nossas operações em atividades operacionais e atividades de investimento, vamos agora fazer a nossa demonstração de fluxo de caixa da Sociedade Maria e Carlos Transporte Limitada. Bom, eu tenho aqui a estrutura do fluxo de caixa, que copiei do livro PGC-NIRF. Então, temos aqui fluxo de caixa das atividades operacionais, aqui nota, aqui o período N, que é o período atual, e o período N-1, que é o ano anterior. Recebimentos de clientes nas atividades operacionais, temos 48 milhões, pagamento a fornecedores, 12 milhões, que é um valor negativo, porque esse valor está a sair do nosso caixa. Caixa gerado pelas operações é um total de 36 mil meticais, que fizemos recebimentos de clientes menos pagamento de fornecedores. 48 milhões menos 12 milhões, que deu 36 milhões. Outros pagamentos e recebimentos operacionais, 36 milhões.
Depois temos aqui fluxo de caixa das atividades de investimento. Temos aqui pagamentos respeitantes à aquisição de ativos tangíveis no valor de 200 milhões de meticais. E aqui no outro ano nós colocamos 50% do valor. Só que eu acabei fazendo uma confusão aqui. Então aqui devia ser 6 mil, que é 50% de 12 mil. Aqui 100 mil. Vamos dar continuidade. Temos aqui renda de ativos tangíveis no valor de 48 milhões de meticais. Caixa líquida usada nas atividades de investimento no valor de 152 mil meticais. Vamos agora aos fluxos de caixa das atividades de financiamento. Temos aqui recebimentos respeitantes a empréstimos e outros financiamentos obtidos no valor de 150 milhões de meticais, conforme diz o nosso exercício. Realização de aumento de capital no valor de 200 mil meticais. Cobertura de prejuízos pelos detentores de capital no valor de 16 milhões 667 mil meticais. E aqui no outro ano, nessa outra coluna, temos os valores correspondentes a 50% do ano atual. Juros e gastos similares, que são 8%, no valor de 1.333.333 meticais. Temos aqui caixa líquida usada nas atividades de financiamento, num total de 332 mil milhões de meticais. Variação de caixa e equivalentes de caixa no valor de 216 milhões de meticais. Caixa e equivalente de caixa no fim do período, teremos aqui 216 milhões de meticais. E aqui teremos os valores correspondentes aos 50%. Vamos ao exercício prático número 2. A Salina Sociedade Anônima é uma empresa sediada em Maputo que dedica-se à transformação e comercialização de produtos agrícolas, com um capital social de 76 milhões e 800 meticais. A empresa conta com 85 colaboradores e opera em 2 unidades de produção, uma em Maputo e outra em Nampula. No exercício de 2004, a Salina Sociedade Anônima teve as seguintes operações: atividades operacionais, recebimento de clientes, cobrança de vendas de produtos, 54 milhões e 400 meticais, pagamento de fornecedores, 480 mil meticais, pagamentos ao pessoal, 11 milhões e 520 mil meticais, pagamentos ao Estado e IRPC no valor de 3 milhões 968 mil meticais, outros pagamentos operacionais no valor de 1 milhão 824 mil meticais. Atividades de investimento: aquisição de equipamentos industriais, 9 milhões 600 mil meticais, aquisição de veículos de transporte, 2 milhões 880 mil meticais, recebimentos de venda de terreno, 5 milhões e 120 mil meticais, aquisição de software de gestão, 768 mil meticais. Atividades de financiamento: empréstimo bancário obtido, 12 milhões e 800 mil meticais, amortizações de empréstimos de longo prazo, reembolso da prestação anual de um crédito obtido em 2001, 51 milhões e 20 mil meticais, pagamento de dividendos,
2.560.000 meticais. Como aqui já temos as atividades agrupadas, é uma questão de só passar para o nosso quadro. Temos aqui atividades operacionais, recebimento de clientes no valor de 54.400.000 meticais, pagamento a fornecedores. Como é um valor que está saindo do nosso caixa, será um valor negativo no valor de 20.480.000 meticais. Quando um valor está entre parênteses, significa que é um valor negativo. Pagamento ao pessoal no valor de 11.520.000 meticais. Negativo também, porque é um valor que está a sair do caixa. Pagamento ao Estado no valor de 3.968.000 meticais, que é negativo também, porque é um valor que está a sair do caixa. Sem esquecer que esses valores que estamos a colocar aqui são os valores que nos são dados aqui no exercício. Fluxo líquido das atividades operacionais, ou seja, o total de tudo isso, que são 54.400.000, menos todos os valores que estão entre parênteses, 20.480.000, 11.520.000, 13.968.000, 1.824.000, que dá 16.608.000 meticais. De seguida, vamos às atividades de investimento, que vamos ter aqui a aquisição de equipamento industrial, como é um valor que nós tiramos para poder adquirir esse equipamento. Vai ser um valor negativo no valor de 9.600.000 meticais. A aquisição de veículos de transporte é um número negativo pelo mesmo motivo, no valor de 2.880.000 meticais. Recebimento de venda de terreno no valor de 5.120.000 meticais. Bom, este valor aqui, ele não é negativo porque é um recebimento. Significa que o nosso valor no caixa, ele está a aumentar. Aquisição de software de gestão. Tiramos um valor para poder adquirir esse software, por isso que é um valor negativo, no valor de 7.688.000. E o fluxo líquido das caixas de atividades de investimento é 8.128.000 meticais. Vamos agora às atividades de financiamento. Temos aqui empréstimo bancário obtido no valor de 12.800.000 meticais, amortizações de empréstimo a longo prazo no valor de 5.120.000 meticais, pagamento de dividendos aos acionistas no valor de 2.560.000 meticais, e temos um fluxo líquido das atividades de financiamento num valor de 6.120.000 meticais, que foi obtido através da diferença entre 12.800 milhões e 5.720.000, 2.560.000. E por fim temos a variação líquida de caixa e seus equivalentes de caixa. Para poder ter a variação líquida de caixa e seus equivalentes de caixa, somamos atividades operacionais, atividades de investimento e, por fim, as atividades de financiamento. Tivemos aqui um valor total de 13.600.000 meticais, caixa e seus equivalentes de período no valor de 6.600.000 meticais e, por fim, caixa e seus equivalentes no fim de período no valor de 19.200.000 meticais. Vamos ao nosso terceiro caso prático. Dois indivíduos decidiram, após uma correta análise SWOT, construir uma sociedade com capital social de 25.000 meticais, detido em 50% por cada um deles. Face às dificuldades de momento, foi decidido realizar 70% do capital no ato da constituição da sociedade e os restantes 30%
no prazo mínimo de 1 ano. Pelos registros publicados e outros, desembolsaram a quantia de 3.000 meticais e desencadearam a seguinte série de operações já previstas e negociadas. A aquisição de um armazém por 50.000 meticais e equipamento básico por 10.000 meticais. Realização de uma cota simbólica, mas com sentido estratégico, no principal cliente-alvo. Já lhe encomendaram 2 unidades, no valor de 15.000 meticais. E, por fim, contratação no Banco BCI de um financiamento no montante de 75.000 meticais, baseado na hipoteca do armazém, com um prazo de reembolso de 3 anos, em prestações semestrais iguais, anuais e líquidas no fim dos meses de junho e janeiro de cada ano e sujeito à taxa de juro anual de 8%, a liquidar também na data de vencimento das prestações. Vamos aqui à resolução. Primeiro, temos as atividades operacionais. Estamos a agrupar. Pagamento de fornecedores. Como é um valor que saiu do nosso caixa, será um valor negativo no valor de 3.000 meticais. Atividades de investimento. Pagamentos respeitantes a ativos num valor de 60.000 meticais, investimentos financeiros num valor de 15.000 meticais. Recebimentos respeitante a financiamentos obtidos num valor de 75.000 meticais. Realização de capital num valor de 17.500, que são os 70%. Pagamento respeitante a financiamentos obtidos, um valor negativo de 12.500.000, juros e gastos similares, um valor negativo no valor de 3 milhões. Vamos agora à demonstração de fluxo de caixa da empresa Salina Limitada. Temos aqui fluxos de caixa das atividades operacionais. Pagamento a fornecedores num valor de 3.000 meticais, que é um valor negativo porque saiu do caixa para poder pagar os nossos fornecedores. Fluxo de caixa de atividades de investimento. Temos aqui 3.000, né, que é um valor negativo. Total de fluxo de caixa de atividades operacionais. Depois temos aqui pagamentos respeitantes à aquisição de ativos tangíveis, num valor negativo de 60.000 meticais. Renda de ativos tangíveis, 48 milhões de meticais. Outros recebimentos, um total de 15.000 meticais. Caixa líquida usada nas atividades de investimento, ou seja, o valor total que saiu nas atividades de investimento foi um valor de 75.000 meticais. Fluxo de caixa das atividades de financiamento. Temos empréstimos obtidos num valor de 75.000 meticais, que é um valor negativo. Realização de aumento de capital, 17.500 meticais. Dividendos num valor negativo de 3.000 meticais. Caixa líquida usada nas atividades de financiamento, num total de 77.000 meticais. Damos fim ao nosso terceiro exercício prático. Vamos à última parte. Vamos ao nosso último exercício. Que é o exercício número 4. Da Sociedade Barrocos Sociedade Anônima. Bom, a Sociedade Barrocos Sociedade Anônima
apresenta os seguintes dados relativos ao exercício de 2000 e 2001. Bom, primeiro dizer que esse exercício aqui é um pouco diferente dos anteriores. Esse nós vamos fazer com base no balanço e na demonstração de resultados. Bom, nós temos aqui o balanço da Sociedade Barrocos, Sociedade Anônima. Temos aqui no balanço os valores do ativo, total do ativo, capital próprio, total do capital próprio, passivos, total do passivo e total do capital próprio e passivos, no qual temos os nossos passivos e os nossos ativos com o mesmo valor. Temos aqui valores do período N e valor do período N-1. Mas aqui o que nos interessa não é explicar como funciona o balanço, mas sim como fazer o fluxo de caixa de acordo com essas informações. Em seguida, temos também a demonstração de resultados do exercício de 2001. Aqui na demonstração de resultados, temos aqui os gastos, os proveitos e o resultado líquido do exercício. Bom, o exercício diz o seguinte: considere as seguintes informações referentes ao ano 2001. A empresa distribuiu e pagou dividendos relativos ao exercício 2000. Se 200.000, a empresa comprou imobilizado corpóreo no valor de 3 milhões de meticais, estado 700.000 por pagar em 31 de dezembro de 2002. Sabe-se que a empresa vendeu imobilizado realizando uma mais-valia de 50.000 meticais. Não houve qualquer alienação de investimento financeiro. Vamos lá ao que é que o nosso exercício pede. Pretende-se a apresentação dos cálculos preliminares para a elaboração de demonstração de fluxo de caixa e a elaboração de demonstrações de fluxo de caixa utilizando o método direto. Vamos aqui fazer o cálculo preliminar que nos foi pedido no nosso exercício. Temos aqui o exercício já resolvido. Eu só vou tentar explicar como é que eu resolvi esse exercício. Temos aqui recebimentos, onde vendas vão ser igual a mercadorias mais produtos mais serviços, menos a variação de clientes da conta corrente. Recebimentos, de acordo com o nosso balanço, 9.000 meticais menos 300.000 meticais. Recebimentos de clientes vai ser igual a 8.700.000 meticais. 600.000 meticais. Mas antes, importa saber que a variação de clientes conta corrente no período N, ele é igual a saldos do período N menos saldo do período N-1. Então, vai ser igual a 1.800.000 menos 1.500.000, no qual teremos a variação de clientes num valor de 300.000. Temos também pagamentos, que vai ser igual a 4.500 mais 1.800.000 mais 10.000 menos 110.000. Que o pagamento de fornecedores, nesse caso, vai ser igual a 6.290.000. Mas antes, importa saber que a variação de fornecedores de conta corrente ele é igual ao saldo de fornecedor do ano N menos o saldo de fornecedor do ano N-1, que é basicamente o mesmo que fizemos com os nossos clientes. Então, teremos aqui a variação de fornecedores num valor de
110 mil meticais, que resultou de 210 mil menos 100 mil meticais. E temos as resistências de conta corrente, que são iguais a existências do período N menos existências do período N menos 1, que vai ser igual a 100 mil meticais, que resultou dos 700 mil menos 600 mil meticais. De seguida, temos aqui os pagamentos com custo, os custos com o pessoal. Bom, esses pagamentos de custo com o pessoal, nós temos aqui o custo com o pessoal do ano N menos a dívida que nós temos com o pessoal, que vai ser igual a 1.200.000 menos 50.000, que será correspondente ao valor de 1.150.000. Mas antes, importa saber que a variação da dívida com o pessoal, ela é igual à dívida do ano N menos a dívida do ano menos 1, que vai ser igual a 100 mil menos 50 mil. É por isso que nós dividimos aí 1.200.000 por 50 mil, que é a dívida que nós temos com o pessoal. Vamos lá. Dívida com o pessoal, como já havia dito anteriormente, é 50 mil. Mas para o pagamento de imposto sobre o rendimento do IRPC, esse valor nós extraímos aonde? Extraímos no balanço. Isso é, extraímos os 250 mil do IRPC no nosso balanço. Vamos agora agrupar essas atividades. Primeiro temos atividades de investimento. Nas atividades de investimento temos aqui os recebimentos. Valor de venda menos valor contabilístico vai ser igual a 50 mil mais 500 mil, que teremos o valor de 550 mil. Mas antes, é muito importante saber que o valor do imobiliário, né, do imobiliário vendido é igual ao saldo do imobiliário do ano N-1 mais aquisições do ano N. Sendo assim, teremos valor imobiliário vendido igual a 9.900.000 meticais mais 3 milhões menos 12 milhões. Teremos assim, será igual a 900 mil milhões, sim, a 900 milhões, que é o valor de aquisição. De seguida, temos aqui o valor de aquisição menos amortização acumulada, que vai ser igual a 900 mil menos 400 mil. Teremos um valor contabilístico de 500 mil meticais. Vamos agora calcular os juros e proveitos similares que nós aqui extraímos do mapa de demonstração de resultados, que são os 450 mil, que equivalem aos proveitos e ganhos financeiros. Bom, a amortização de período ela vai ser igual a 700 mil meticais, contudo, a variação das amortizações acumulada ela é igual a 300 mil meticais. Logo, a amortização acumulada do imobiliário será vendido por 400 mil meticais. Como é que eu obtive esses 400 mil meticais? Eu fiz um imobiliário vendido igual a 700 mil menos 300 mil meticais. Menos 300 milhões meticais. Vamos à outra parte. Empréstimos bancários. Temos aqui um empréstimo bancário de médio e longo prazo no valor de 1.600.000 meticais. Pagamentos. Reservas e reavaliações, 0. Reservas, variação de reservas legais, vai ser igual a 640 mil menos 600 mil, que vai ser igual a 40 mil. Então, o saldo de reservas livres ele será de 260 mil meticais, que obtivemos através da diferença entre o saldo de reservas livres do ano N e do ano N-1. Resultado do exercício. No ano anterior, tivemos 500 mil,
Distribuição no ano corrente, isto é, no ano 2000, em 2001 tivemos reservas legais 40.000, reservas livres 260.000, dividendos pagos 200.000, total do resultado do exercício do ano anterior num valor de 500.000 meticais. Agora, o resultado do exercício ele é de 200.000 meticais. Empréstimos bancários de curto prazo. Saldo do empréstimo bancário ele vai ser igual ao saldo do empréstimo bancário do curto prazo do ano N menos do ano N menos 1. No entanto, o empréstimo bancário do curto prazo vai ser igual a 0 menos 200.000 meticais, o que vai ser igual a menos 200.000 meticais, que é um valor negativo. Logo, isso vai implicar um desembolso naquilo que é a totalidade do valor do pagamento na totalidade da dívida, assim que é. Agora, no mapa de demonstração de resultados do exercício 2001, que é o ano corrente, nós podemos extrair alguns valores que implicam necessariamente pagamento de 450.000, custos de perdas financeiros das demonstrações financeiras correspondentes à rubrica juros e custos e alguns custos similares. Bom, a dívida com o pessoal que nós temos. Agora vamos à demonstração de fluxo de caixa no método direto. Vamos começar pelas atividades operacionais que eu disse anteriormente, que são aquelas que têm a ver com a parte operacional, a parte que gera dinheiro para a empresa. Temos aqui recebimentos de clientes no valor de 8.700.000 meticais. Pagamento a fornecedores vai ser um valor negativo. Isto por quê? Porque é um dinheiro que saiu do nosso caixa, né? É uma retirada, é uma saída para que pudéssemos pagar nossos fornecedores no valor de 6.290.000 meticais. Pagamento com o pessoal será um número negativo também, porque é um valor que foi extraído do caixa. Fluxo de caixa gerado pelas operações é um total de 1.260.000 meticais. Pagamento, nesse caso, é um recebimento de imposto no valor de 250.000 meticais. Fluxo gerado antes das rubricas extraordinárias no valor de 1.010.000 meticais. Para encontrarmos este valor, fizemos a diferença entre o fluxo gerado pelas operações e os pagamentos sobre o imposto de rendimento. Temos aqui fluxo de atividades operacionais, teremos o total de 1.010.000 meticais. Atividades de financiamento. Bom, aqui nessa primeira coluna nós colocamos as atividades, a segunda colocamos os valores parciais e a terceira colocamos os valores totais. Atividades de investimento. Tivemos recebimentos provenientes de imobilizações no valor de 550.000 meticais, valores provenientes de subsídios de investimento no valor de 450.000 meticais. E totalizando esses valores dão 1 milhão de meticais. Agora temos também pagamentos respeitantes a investimentos financeiros no valor de 300.000, imobilizações no valor de 2.300 milhões de meticais, 2.300.000 meticais. Teremos aqui um total de 2.600.000 meticais. Fluxos de caixa de atividade de investimento. Agora vamos às atividades de financiamento. Temos aqui recebimentos provenientes de aumento de capital, de empréstimos obtidos nesse caso, que é um empréstimo de médio e longo prazo, no valor de 1.600.000 meticais. E por fim, temos aqui os pagamentos respeitantes a empréstimos obtidos, no valor de 200.000, pagamentos respeitantes a juros e custos similares, no valor de 450.000, dividendos no valor de 200.000 meticais. E por fim, temos aqui o total, né, na coluna dos valores total, no valor de 850.000 meticais.
Temos aqui fluxos das atividades de financiamento, que é a última parte, onde nós temos aqui onde temos variação de caixa e seus equivalentes num valor de 160 mil meticais, caixa e seus equivalentes no início do período no valor de 450 mil meticais e, por fim, caixa e seus equivalentes de caixa num valor de 610 mil meticais, assim que é bom. Findo o presente trabalho, concluímos concluí que a norma 2 é muito importante porque permite analisar a verdadeira situação financeira de uma empresa e a demonstração de fluxos de caixa. Ela ajuda os investidores, gestores, bancos e outros utilizadores a tomarem decisões mais eficientes. Muito obrigada pela atenção dispensada.